Aleluia. Eu, quando fecho os meus olhos, eu vejo uma chuva. Eu vejo uma chuva. Eu vejo um anjo de Deus no meio dessa chuva. A sua cabeça toca nas nuvens e os seus pés no chão. Eu vejo ele, irmão, com uma espada desembainhada segurando nas suas mãos. E o Senhor bradando do céu, dizendo: eu sou justiça. E eu estou descendo na terra para fazer justiça aos homens. Diga ao meu povo, diz o Senhor, que o tempo não tardará, pois que a hora já é chegada. E todos os olhos verão o que eu farei no meio da terra. Eu olho, diz o Senhor, com cuidado, para fazer justiça, e uma justiça reta. Os meus olhos, eles enxergam sobre as nuvens. Eu vejo os homens, as coisas que os homens fazem, fizeram. E agora estou eu soprando as nuvens para longe, diz o Senhor. E toda a ação dos homens virá à luz. Eu estou trazendo a luz, diz o Senhor. E aqueles que escolheram a Barrabás vão ver a luz sobre as suas vidas e saberão que fizeram a escolha errada. E vou eu estender as minhas mãos, diz o Senhor, para alcançar os perdidos, os caídos, os desviados, trazendo sobre eles uma luz de justiça que iluminará os seus olhos. E eles saberão que eu sou o Senhor, que os guarda e cuida mesmo no erro. E darei a eles uma nova oportunidade. Por isso vos digo que em muito pouco tempo as minhas igrejas se encherão. Porque pela minha misericórdia e longanimidade estou abrindo meu coração de amor sobre o meu povo na terra chamado Brasil. E pela minha imensa misericórdia estou mexendo na terra como alguém mexe as águas dentro de uma bacia. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, você já observou esse início aqui, tá, deste vídeo, tá, do pastor Sandro Rocha? Observe bem o que ele vai falar nessa profecia. Eu vou voltar a ela novamente, tá, para que nós possamos acompanhar novamente ela na íntegra. Eu ia deixar pegar na continuação, mas eu gostaria que você que está chegando agora, tá, você que não entendeu essa profecia, eu quero que você escute ela comigo completo, para que você possa entender. Depois eu gostaria que vocês comentassem bastante, deixassem seu like, compartilhassem e convidassem pessoas para estar assistindo, tá? Você que está chegando agora, aguarde só um pouquinho. Vamos lá, vamos assistir isso aqui na íntegra. Eu gostaria também de fazer um convite. Você que não é membro do canal, seja membro. Quando você é membro do canal, você sempre vai estar recebendo, né, a questão das profecias do pastor Sandro Rocha. Não só do pastor Sandro Rocha, como também de outros pastores. Também você vai estar recebendo ali as notícias dos desdobramentos e também muitos assuntos aí relevantes, tá? Assuntos que pode te impactar e pode também alertar você sobre o que está por vir, tá? Então vamos acompanhar. Eu vou voltar aqui novamente, tá? Para que você possa entender. Você que está chegando agora, fique só um pouquinho para que você possa entender todo o teor desse vídeo, tá? Aleluia. Eu, quando fecho os meus olhos, eu vejo uma chuva. Eu vejo uma chuva. Eu vejo um anjo de Deus no meio dessa chuva. A sua cabeça toca nas nuvens e os seus pés no chão. Eu vejo ele, irmão, com uma espada desembainhada segurando nas suas mãos. E o Senhor bradando do céu, dizendo: eu sou justiça. E eu estou descendo na terra para fazer justiça aos homens. Diga ao meu povo, diz o Senhor, que o tempo não tardará, pois que a hora já é chegada. E todos os olhos verão o que eu farei no meio da terra. Eu olho, diz o Senhor, com cuidado, para fazer justiça, e uma justiça reta. Os meus olhos, eles enxergam sobre as nuvens. Eu vejo os homens, as coisas que os homens fazem, fizeram. E agora estou eu soprando as nuvens para longe, diz o Senhor. E toda a ação dos homens virá à luz. Eu estou trazendo a luz, diz o Senhor. E aqueles que escolheram a Barrabás vão ver a luz sobre as suas vidas
e saberão que fizeram a escolha errada. E vou eu estender as minhas mãos, diz o Senhor, para alcançar os perdidos, os caídos, os desviados, trazendo sobre eles uma luz de justiça. Iluminará os seus olhos. Eles saberão que eu sou o Senhor que os guarda e cuida mesmo no erro. E darei a eles uma nova oportunidade. Por isso vos digo que em muito pouco tempo as minhas igrejas se encherão. Porque pela minha misericórdia e longanimidade estou abrindo meu coração de amor sobre o meu povo na terra chamado Brasil. E pela minha imensa misericórdia estou mexendo na terra como alguém mexe as águas dentro de uma bacia, fazendo com que aquilo que está acumulado no fundo se misture às águas e suba à tona. Aquela aparente água limpa que está sobre a sujeira, que decantada desceu o fundo da bacia. Mas esse tempo é um tempo de chacoalhar as águas, para que a sujeira, mexida com velocidade e força, suba do fundo, para que todos percebam que a água está suja. Contem os dias, diz o Senhor. Contem os dias. Verão sinais fortes no céu e na terra das coisas que eu estou trazendo. Moverei eu a minha mão com rapidez e força sobre a terra chamada Brasil. Já dei ordem aos meus anjos que já andam na terra, militam em favor do meu povo. Das pessoas se surpreenderão com o que está por vir. Se surpreenderão, porque já ouviram a voz do profeta, mas não creram. Vou eu assoprar. Vou eu assoprar sobre essa terra chamada Brasil. Sopro da minha boca. Todos ouvirão e sentirão. Sugiro que cada um de vós tome o seu lugar de segurança. Porque os dias foram abreviados e estou eu mudando a situação. Estou eu mudando a situação dessa nação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Diga a eles, diz o Senhor, que eu sou o Deus que faz justiça. Que nada, absolutamente nada, ficará escondido. O homem tenta encobrir as suas astúcias, mas eu vou desnudar e trazer tudo diante dos olhos de todos. E todos verão e se abalarão com as coisas que os seus ouvidos vão ouvir. Os seus ouvidos vão tinir com as notícias que começarão a chegar ainda nesta semana que começa hoje. Amém, Jesus. Amém. Então esse avião, ontem quando eu estava orando na igreja, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Pessoal, agora observe, tá? Você que está chegando agora, você que não viu o primeiro trecho deste vídeo, esse aqui já é o segundo vídeo que você vai ficar impactado, porque ele vai falar sobre um avião, tá? É um impacto muito grande, então preste bastante atenção, tá? Se você não entendeu, volte o vídeo, veja na íntegra ele do começo e depois aí comente, tá? O que você está achando desse vídeo. E até 5h30 da manhã orando, das 4 e 5h30 hoje. E o Espírito Santo de Deus disse para mim que este avião que caiu é o sinal de Deus que foi dito lá atrás, para que se cumpra a profecia. Ontem, na igreja, no culto, Deus me deu uma visão esplêndida, esplendorosa. Olha lá. Irmão, pensa na chuva que eu vi na visão. Pensa na chuva. Pensa, um anjo andando no meio da chuva. O anjo que eu vi, irmão, o tamanho do anjo, era como se eu estivesse assistindo um filme daqueles, assim, os pés dele estavam no chão e a cabeça dele tocava as nuvens. Sabe? Tocava as nuvens, assim. É um anjo gigantesco, irmão. Eu vi ele de armadura, andando na terra, estava escuro, uma chuva muito forte. Eu vou te contar a visão que eu tive. Eu falei aquilo que Deus mandou eu falar, porque o Espírito Santo ia falando para mim e eu ia falando para você. É uma visão revelada, de uma palavra revelada, então Deus ia falando para mim e eu fui falando para você. E eu vi então aquele anjo vindo
como se ele estivesse vindo na minha direção, mas ele estava longe, andando sobre a cidade. Sobre uma cidade muito grande, muito populosa. E ele então colocava a mão aqui atrás assim, tirava a sua espada e vinha descendo com a espada assim, na mão para a guerra, irmão. Pensou, né? E o Senhor disse, vai começar a acontecer a justiça na terra. Foi isso que Deus falou. Entendeu? Vai começar a acontecer a justiça na terra. Você entendeu o manto da chuva, né? Você entendeu o manto da chuva? Entendeu, né? Eu vou falar. Né? É muito forte, irmão. Muita chuva. A chuva caía, eu via ela caindo das nuvens, assim, do alto das nuvens. Eu via os pingos caindo, elas caíam no chão e a água corria. É o simbolismo da chuva, né? Você sabe. E aí, Deus tinha falado para mim ontem no culto, depois aqui, eu estava orando hoje de madrugada, Deus falou para mim. Ele disse, esse avião é o avião da profecia. Então, quem tem ouvidos, né, ouça. Tá? Não estou reivindicando nada, só estou te lembrando. Porque Deus, quando Ele dá um sinal, Ele diz, veja os sinais, né? Então foi esse o vídeo, pessoal. Você que entendeu, você que ficou até o finalzinho, tá? Você entendeu todo o teor desse vídeo. Foi duas profecias, um que foi dita lá atrás e o que o pastor vem confirmando, né? Do que estava acontecendo, o que aconteceu. Então, eu gostaria que você que não entendeu esse vídeo, tá? Volte ele para que você possa entender e você pode acompanhar ele na íntegra. Eu já peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais uma pessoa para estar assistindo aqui o nosso conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.